certo momento, o coronel Cid foi questionado por Gonê, que é o procurador-geral da República, se Jair Bolsonaro tentou interferir no conteúdo do relatório da Comissão de Transparência Eleitoral para que constasse supostas vulnerabilidades nas urnas. Veja. Como já foi relatado também, houve esse tipo de pressão, porque inicialmente o general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão ele tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Então, houve, nesse período, essa discussão de como esse documento deveria sair, né, e que, no final, saiu meio termo. Não foi nem como o general Paulo Sérgio tinha inicialmente rascunhado, nem como, efetivamente, o presidente gostaria. Foi golpe? Vamos ouvir uma opinião de... Não, é golpe, né? Porque tem gente que pensa que não tem a possibilidade de ser golpe, tem gente que diz que é golpe mesmo. Gustavo Sampaio é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense e diz que o depoimento de Cid mostra que essas conversas de ruptura eram frequentes no Palácio, caracterizando crime de tentativa de golpe de Estado. Ou seja, ele, o jurista, diz, não, é tentativa, é o crime de tentativa, mesmo não tendo sido tentado, vamos dizer assim. Solta. Então, na medida em que ele reconhece essa generalidade de conversas, note, fatos pontuais, fatos que podem incriminar, por exemplo, o ex-presidente, muito pontuais, ele prefere dizer que não se recorda. Não se recorda onde foi que o dinheiro foi entregue, não se recorda se foi no estacionamento ou se não foi, não se recorda a data, não se recorda a hora, mas ele se recorda dessa generalidade de conversações havidas dentro da estrutura da cadeia hierárquica maior do governo. Então, se esses crimes são definidos como crimes de empreendimento, essa prova, esse depoimento de Mauro Cid de que essas assuntações eram frequentes, eram constantes nos corredores palacianos, isso caracteriza explicitamente que havia uma intenção decidida para a ruptura institucional, caracterizando, portanto, o tipo, por exemplo, do golpe de Estado. Você vê que o jurista da Universidade Federal Fluminense, ele tem a mesma interpretação do Alexandre de Moraes. É por aí que o Alexandre de Moraes vai condenar todo mundo. Nessa informação que você ouviu. Essa interpretação aí é a mesma do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes. Né? E tem uma outra, no caso a defesa, né? Diz, não, se não teve tentativa, então não tem golpe, porque se não houve a tentativa. Qual é a tentativa? 8 de janeiro? Quem é que estava em 8 de janeiro? Lula. Então, ele tentou contra ele mesmo, porque quem era o presidente era Lula. Como é que você vai tentar um golpe se você já não é mais o presidente, se você não tem mais Marinha, Exército, Aeronáutica? Mas aí vem essa informação de que antes mesmo, né, as informações que rondavam o Palácio do Planalto, segundo esse jurista, que é a interpretação do Alexandre de Moraes, isso aí configura a tentativa de golpe. Aí, veja só, o Mauro Cid confirma que havia integrantes das forças especiais infiltrados nos acampamentos montados. Isso depois das eleições. Você sabe que teve eleição, aí depois teve aquelas invasões nos quartéis, aquele povo todo em cima dos quartéis. Aí ele diz, ó, o pessoal das forças especiais estavam lá também infiltrados, vendo o movimento, veja. A gente escutava, como eu não estava mais no batalhão, oficialmente a gente não sabia, mas o que a gente escutava, sim, é que tinham militares, forças especiais, militares de inteligência ali fazendo um levantamento, né, de vulnerabilidades, possíveis ações, né, e isso é uma coisa muito comum os militares fazerem, né, tem uma situação crítica ali, um problema, então levantar possíveis ações, fazer o levantamento operacional de área, né, para ver as lideranças, para ver qual o planejamento dessas lideranças, né, quais são os seus objetivos, né, isso é uma coisa comum que as Forças Armadas fazem, tanto com a inteligência como com as forças especiais. Então aí ele minimizou a coisa, você vê que ele vai lá e volta, porque ele minimizou, teve forças especiais nos acampamentos,
para verificar qual era a intenção. Mas ele não diz que forças especiais estavam para apoiar um golpe. Ele vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, tá? Após pergunta do advogado de Bolsonaro, o advogado é o Celso Vilardi, Mauro Cid diz que Bolsonaro não sabia nada sobre o 8 de janeiro. Isso, meu amigo, é uma bronca para o Alexandre de Moraes. Quer ver só? A Procuradoria-Geral da República dividiu a questão do golpe da seguinte maneira. A preparação foi em 22. O 8 de janeiro, a tentativa. Exatamente para mostrar, naquela questão do Código de Processo Penal, que você precisava ter uma tentativa, um ato. Separou. Mas se o Bolsonaro, ele nem aqui no Brasil estava no 8 de janeiro, como é que ele pode ter participado do 8 de janeiro? Que era a tentativa de golpe, que seria o crime. 8 de janeiro seria o crime. Vamos ver essa parte. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo a ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Também, após a pergunta do advogado de Bolsonaro, o Vilardi, Cid diz que Bolsonaro afirmava que se não encontrar fraude, nada aconteceria. Presta atenção. Ele rodou, Bolsonaro, para encontrar fraude nas urnas. Para dizer assim, fui roubado. Me roubaram a eleição. Né? Você pode até, se você é a favor do Bolsonaro, você pode até colocar assim, não, mas as redes sociais de todo mundo que era a favor de Bolsonaro, as redes sociais foram suspensas, houve uma perseguição, você pode até pensar nisso. E realmente teve muita rede social suspensa. Você teve esses de São Paulo mesmo, a Adeli Jorge, a Zoe Martinez, que foram eleitos agora. Todo mundo foi suspenso. Um monte de gente. Né? Rede social suspensa. Então você pode até comentar sobre isso. Mas veja só, fraude na urna. Não, o sistema brasileiro foi fraudado. Não. Porque é o seguinte, rodaram esse negócio, essa coisa absurda, botar um bandido para um hacker dentro do Palácio do Planalto, né? Eu falei para você, é um bandido. E botou agora na cadeia a Zambelli. Que esse troço com esse hacker vem desde a época da aferição das urnas. Que eles queriam encontrar uma vulnerabilidade nas urnas para dizer, não, fraudaram a eleição, Lula ganhou, fraudaram. Não conseguiram. Não acharam fraude nas urnas para mostrar que Lula ganhou, que fraudou a urna. Você pode questionar, não, a justiça estava contra Bolsonaro, caçaram as redes sociais, fizeram e aconteceram, não deixaram chamar um de ladrão, de bandido. Tudo bem. Mas a urna não teve como fraudar. É isso que se coloca nesse momento. Tá? E o que Bolsonaro teria dito? É o seguinte, se não encontrar fraude, não vai acontecer nada, eu não assino. Não vou assinar sítio, GLO, não assino, nada vai acontecer. É ele que diz, o Cid, vê. Não foi encontrada, se não for encontrada a fraude, nada vai acontecer. É o que ele disse que repetia em diversas mensagens para diversos interlocutores. A minha pergunta é, ele afirmava isso com uma certeza própria? O presidente afirmou isso para ele? Se não houver fraude, não vai acontecer nada? Isso foi uma afirmação do presidente? Logo depois, para todos que me consultavam de maneira geral, eu sabia que nada ia acontecer, por mais que houvessem pressões em cima do presidente, porque as Forças Armadas, já de cara, eu conheci o general Frei Gomes, eu sabia que nada ia acontecer. Inclusive, foi essa a minha resposta, até naquela época, né, quando saíram as mensagens com o Coronel Lawande, com o Cavalieri, porque eu sabia a posição das Forças Armadas. Independente do que acontecesse com as eleições, né, dificilmente alguma coisa ia acontecer, porque sem apoio das Forças Armadas não teria nada que fazer. Né? E era um momento que o presidente estava muito fragilizado na parte de saúde, inclusive era uma preocupação muito grande do próprio general Heleno, a parte de saúde dele. Mas ele nunca expressou, o presidente nunca expressou a ideia de temos que achar uma fraude para assinar algum decreto.
Isso... Ele nunca expressou... Não, esse tipo de não conversa... Não havia esse condicionante. Não, nunca havia esse condicionante. Ele ouviu... O presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. Você vê, dentro das 4 linhas da Constituição. Ainda respondendo o advogado de Bolsonaro, Cid responde quais eram os comentários no grupo de WhatsApp sobre o Alexandre de Moraes. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Tem só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, assim, ministro, nada não. Temos que acabar com ele. Isso nunca existiu. Vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. É o seguinte, o pessoal está dizendo aqui, me parece que é Abraão, né? Está dizendo que o Gilson Machado, ele foi interpelado pelo PGR, o Gonê, porque teria prometido um passaporte português para o Mauro Cid, né? É o que colocou aqui no nosso chat, tá? Agora vem uma outra parte. Essa parte que a gente acabou de exibir, ela é interessante porque é o seguinte, dentro da questão jurídica, qualquer advogado, qualquer juiz sabe disso. O juiz não pode ser vítima num processo, né? Eles passaram por cima de tudo. No caso aí, você vê claramente, ele perguntando sobre ele. Por quê? O Alexandre de Moraes é vítima também no processo. Ele seria vítima. É muito complicado isso, né? Muito complicado. Pra gente aqui, não é hilário ele perguntar, assim, é hilário, mas é uma antijuridicidade, meu amigo, é um absurdo. O juiz, que é a vítima, julgando seus algozes, vamos dizer assim, dentro do processo de direito, do Estado democrático, do direito, isso é o quê? Vingança? Não, porque se eu sou a vítima, aí eu vou julgar aquele que é o réu. Eu sou a vítima, então eu vou praticar a vingança. Por isso que no direito você não permite que o juiz, ele julgue quando ele é vítima, quando ele tem parte interessada. O Brasil está uma zona, meu. Isso é em todo canto. É uma loucura, isso é uma doideira. Aliás, hoje a Folha de São Paulo publica uma reportagem exatamente sobre isso. Uma extensa reportagem, a Folha de São Paulo publica sobre os processos que estão lá no Supremo, no STJ, muito ministro que deveria se julgar suspeito e não se julga. Não se julga suspeito, né? O tenente-coronel Mauro Cid afirmou também que o general Estevão Teófilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres, afirmou a ele que o Exército iria cumprir uma ordem golpista caso Jair Bolsonaro assinasse um decreto com as determinações. Veja comigo. Que por mais que os militares, em alguns do alto comando, né, concordassem ou tivessem a ideia, né, da maneira como foi conduzido o processo eleitoral, alguma coisa, né, eles não fariam nada que quebrasse um elo de legalidade, né? Então, para que alguma coisa fosse feita, teria que ter uma ordem. E essa ordem tinha que vir com o presidente, comandante do Exército, e chegava a ordem para os escalões subordinados, né? Então, era nesse sentido que ele falava, se assinar, o Exército vai cumprir. Mas não que ele fosse cumprir ou ele que fosse tomar iniciativa. O general, então, Teófilo disse que se o presidente, o senhor disse isso, que se o presidente assinasse a minuta
e transformasse em decreto, ele cumpriria as ordens O Exército, do decreto. não, o Exército iria cumprir. Ele disse isso. Que o Exército iria cumprir. Como que o senhor ficou sabendo que ele disse? Isso foi um bate-papo informal entre a entrada dele e a saída dele. Então, no ele Alvorada. chegou a conversar com o senhor sim, e afirmou isso. Isso. Você vê que negócio grave danado. Né? Seria um golpe por decreto. Já mudou, já não é GLO, não passa pelo Supremo, não passa pelo Senado, né, por decreto. Durante o depoimento, Mauro Cid foi questionado sobre os áudios vazados pela revista Veja, nos quais ele aparece fazendo críticas à Polícia Federal, comentando as investigações, dizendo que ele não falou, tem coisa que ele não falou e que colocaram. O ex-ajudante de ordem de Bolsonaro afirmou que não se lembra com quem conversava na ocasião. Imagina, o cara grava aquele áudio todinho, é uma bomba, a Veja publica, ele fala, eu não sei, eu não me lembro, vai. Pela análise que a Polícia Federal fez dos áudios, me parece que alguém que eu estava falando por telefone, como se tivesse pegado outro telefone e botado o próximo para gravar. Ele disse pela distância, pelos cortes que foram feitos, né, dá para ver que eu estou numa conversa, que eu não estou simplesmente mandando áudios, que eu estou numa conversa. Esse foi o parecer da Polícia Federal. E toda a lista de pessoas com quem eu conversei, eu não sei com quem poderia ter feito isso. O senhor conversou com várias pessoas a respeito da sua colaboração? Não. Eu conversei... as pessoas com que eu falei naquele dia, eu não sei com quem que eu falei isso aí, ou com quem que eu desabafei. O senhor não se recorda com quem o senhor se desabafou? Sim, senhor. Não me recordo com quem eu desabafei. Você acreditou nele? Hein? Acreditou? Boitatá também vem aí, viu? A mula sem cabeça. Meu amigo, que há, né não? Que esculhambação. O Celso Vilade, de novo, advogado de Bolsonaro, questiona Cid sobre o encontro de Jair Bolsonaro com empresários, algo que o tenente-coronel negou saber. Entretanto, o advogado apresentou um áudio do próprio Cid, citando conversas de Jair com esses empresários. Rapaz, foi uma bronca do tamanho de um trem. Vai. O presidente da República fez reunião com o Luciano Hang, Maier Nigri, uma pessoa da Centauro, enfim, nada se ele tem conhecimento que o presidente se reuniu com essas pessoas. Novembro e dezembro de que ano, doutor? De 22. Eu acho que não. Quase certeza que não. Mas não me recordo. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né? Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei, nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para o interlocutor. Você vê, né? Você vê que é muita conversa. O depoimento do Mauro Cid, em diversos pontos, ele não se sustenta. Porque ele mesmo diz que Bolsonaro desistiu de qualquer possibilidade de quê? De golpe. Desistiu. Né? A tal reunião com empresários, o advogado de Bolsonaro diz que não existiu. O Alexandre de Moraes, ele foi irônico. Ele disse que quer que coloque, como se falasse assim, quer que coloque também como denunciados no golpe os empresários da Centauro, Luciano Hang e outros, né? Foi irônico. O advogado que está também no processo do golpe, defendendo um dos réus, o Jeffrey Chiquini, postou um vídeo nas redes sociais dizendo
que Mauro Cid, no depoimento, acabou por derrubar a tese de organização criminosa no processo do golpe, porque tem também a acusação de organização criminosa, que é uma pena alta, né? Você sabe que a associação para o crime, organização criminosa, é uma pena alta. Veja comigo. Então, para ser uma organização criminosa, porque tá todo mundo sendo acusado por organização criminosa. Se vocês lerem a denúncia, tem vários fatos, né? São 8, são 10 fatos. Um dos fatos é organização criminosa. Organização criminosa é a união de 4 ou mais pessoas de forma organizada, né, de forma estruturada, com divisão de tarefas. Isso é uma organização criminosa. O Mauro Cid acabou de acabar, né, o pleonasmo. O Mauro Cid jogou por terra a organização criminosa. Ele disse, não havia grupo querendo golpe, eram pessoas isoladas, que a gente não conseguia entender se eram bravateiros ou não. Ele diz, eu não conseguia levar a sério aquilo, para mim era um bando de bravateiro, que ficava levando informação pro presidente. Então, pessoas que ficavam jogando informação pro presidente. Foi isso que o Mauro Cid falou. Então, acabou a organização criminosa. E veja, o delator acabou com a organização criminosa. O delator acabou com a organização criminosa. O único delator, né? Porque só tem ele prestando delação premiada. O Mauro Cid, ele reafirmou algumas vezes que a principal preocupação de Bolsonaro naquela época era buscar uma fraude nas urnas. Porque é o que ele condicionou. Se tiver fraude, aí eu aciono, eu faço. Sem fraude, não dá para fazer nada. Vê comigo. A grande preocupação do presidente, do meu ponto de vista, sempre foi encontrar uma fraude nas urnas, né? Coisa que sempre foi muito ostensivo, né? Da opinião do presidente. Então, ele sempre buscou uma fraude nas urnas. Os internautas perceberam também que durante o depoimento do Cid, o general Heleno dormiu. Dormiu. Eu tenho a imagem aqui, ó. Aqui, ele aqui atrás. Ó, dormiu. Tá vendo aí, ó? E no final, o general, através do seu defensor, porque ele é réu também, general Heleno é réu, através do seu defensor, pediu para hoje de manhã, né, começar um pouquinho mais tarde, porque dá para tomar um café da manhã, e o Alexandre de Moraes negou. Né, dormiu um pouquinho, né, porque ele está dormindo lá durante a audiência. Aí o Alexandre de Moraes disse, tudo bem, é 9 horas, né? Vou abrir 9h02, 9 horas e 2 minutos, tá certo, general? Aí hoje de manhã, quando foi abrir para o depoimento do almirante Garnier, daqui a pouco eu mostro o texto do Garnier, o Alexandre de Moraes pegou, e aí, deu para tomar um cafezinho, general? Viu que eu abri 9h02, eu prometi, era 9 horas, ele abriu 9 horas e 2 minutos, mostrando, no caso, para toda a defesa, né, dessa acusação de golpe, que ele vai manter o organograma. E é aquilo que eu disse, setembro, outubro, no máximo, vem condenação. Que a tese dele é aquela do jurista que eu apresentei, da Federal Fluminense, tá? Mauro Cid cita que o general Freire Gomes teria comemorado uma decisão de Bolsonaro após não ter seguido com o golpe de Estado. Comemorou, vê. Você recorda também desse... Depois que eu vi a mensagem, eu recordei. Sim. E para responder isso aí, ministro, eu vou usar uma outra conversa do general Freire Gomes, para mim, que não está nos autos, mas foi revelado naquele outro vazamento que teve. No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem para mim, às 7 da noite. Meu coração está muito triste, minha alma amargurada, mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele. Né? E aí eu respondo para ele, general, isso ocorreu porque o senhor fez um assessoramento justo, leal e fiel ao Senhor. O futuro confirmará, o futuro dirá. Olha só, nesse momento aí está claro, né, que o Bolsonaro disse não tem golpe. E o Freire Gomes comemora porque Bolsonaro disse que não tem golpe.